Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 32 do nosso livro muito especial, né? Que é o livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Nosso Lar. E hoje nós vamos conhecer a ministra de Nosso Lar, nós vamos ter notícia da veneranda. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei sobre ela. É uma pessoa muito importante, muito especial, né? Nessa linda, vamos dizer assim, um aprendizado, né? Esse lindo aprendizado, né? Então vamos lá. O nome fala assim, ó. O nome do título do capítulo 32 é Notícias de Veneranda. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Aqui nesse momento a gente já repara que André Luiz teve uma mudança, né? Porque ele já estava observando, ele estava conseguindo contemplar as maravilhas de Deus, né? As belezas. Ele estava ali naquele momento tão sublime, né? Conforme ele entrava no parque, ele já observava as árvores, a atmosfera, o clima com outros olhos, né? A gente diz assim, porque o André Luiz, se ele tivesse dado entrada, né, no leito de hospital e ficasse na ociosidade, ele não teria mudado esse estado mental, porque o que fez ele mudar a visão quando caminhava no parque é justamente mudar o estado mental. Porque quando André Luiz ele entrou, né, estava no hospital, no leito de hospital, ele ainda estava triste, ele ainda estava com revolta, né? Mas agora ele já estava enxergando o ambiente de outra forma, né? Ele, na verdade, o que está acontecendo? O trabalho. Gente, o trabalho está curando André Luiz. Vamos continuar. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para um umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Olha isso. Nosso lar é uma colônia com centenas e centenas de quilômetros. Ele é enorme. Então ela está explicando aqui, ó. Nos grandes parques não existe só entradas, né, caminhos que vão para o umbral, e nem vegetação destinada aos sucos alimentícios, que é nada mais do que plantação, né? As plantações lá. Não existe só isso. Ela está falando que a ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos, ou seja, escolas, né? Isso que ela criou. Aí, continua. E observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se de salões verdes para serviços de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para os ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, uma de assinalada beleza, que é para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Olha isso, gente. Aqui que ela está falando, ó, existe, né, um local para conferência dos ministros da regeneração, existe para outros ministros visitantes, mas existe um que ele assim, uma beleza singular, né? Ele é o mais belo, que é para o governador. Por que o governador? Porque no plano espiritual mais elevado, gente, existe a hierarquia, que é feita do quê? De quem tem mais elevação moral e intelectual. Então existe aquela hierarquia. E nesse caso aqui, em nosso lar, é o governador, né? O governador de nosso lar, para a gente ter uma noção, ele já esteve pessoalmente com Jesus. Você tem uma noção de que é isso? A pessoa já está num patamar de evolução moral e intelectual que ele já pôde estar pessoalmente com Jesus. No caso,
é o nosso querido aqui governador de nosso lar. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento e o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Esse pedaço aqui, né, conforme a gente vai estudando, eu já percebi que esse jardim, né, essa estrutura que a veneranda criou ali, ela lembra muito a Grécia Antiga. Não sei se vocês estão lembrados assim em filmes, aqueles jardins maravilhosos, né? Que tem aqueles bancos, né? Com aquelas algumas esculturas. É mais ou menos assim. E nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, gente, o que a gente for no decorrer do livro, que a gente começa a tentar entender aquela curiosidade, a gente já detectou aqui que o governador já foi uma grande figura da Grécia Antiga, mas a gente ainda não sabe quem é. Ainda não descobrimos quem exatamente ele foi, mas que ele foi uma figura muito importante da Grécia Antiga, ele foi. E por isso, a veneranda, por carinho, né, por saber disso, ela já fez aquele local especialmente para ele com essa aparência, né, a aparência da Grécia Antiga. Aí ela continua, né? Deve ser prodigioso esses palácios da natureza, acrescentei. Aí o André Luiz, ele já estava começando, né, a falar, nossa, eu quero conhecer, né? Tô aqui, tô querendo ver como é que é isso daí. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira, entusiasmaticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministros pediram cooperação, inclusive da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Olha que interessante, a veneranda o trabalho dela era tão lindo, tão especial, que o Ministério da União Divina, que é o mais elevado, né, na cidade de nosso lar, pediu que a veneranda, que é ministra lá do Ministério da Regeneração, para ir lá fazer aquela é como se ela fosse uma engenheira, né? Ali uma engenheira, uma arquiteta, organizando, fazendo aquele trabalho maravilhoso lá onde fica o Bosque das Águas, né? Que é onde abastece a cidade toda, que é o local dos locais mais elevados lá de nosso lar, né? Para vocês terem noção do grau, né, da ministra veneranda. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, ao meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Gente, olha esse detalhe, isso foi em 1942. O que ele está descrevendo aqui, né? Que ele já está fazendo uma transmissão simultânea em 1942. O que é isso, gente? É uma live. Olha como a tecnologia, o avanço no plano espiritual, ele é muito maior, está muito mais adiantado. Se aqui a gente começou agora, né, fazer live com essa transmissão simultânea, né, como ele está falando aqui, imagina o que eles devem estar fazendo lá, né? Como que deve estar já a tecnologia lá avançada, porque isso aqui que eles estavam fazendo, ela está falando, ó, vou repetir, nos parques da educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela. Olha que maravilha.
era um castelo de vegetação. É como essas árvores que se podem e faz formatos. É assim. Então ela era muito ligada à natureza, né, gente? Vamos prestando atenção nas características dela, né? Então, ela fez um castelo que era como se fosse uma estrela, com formato de estrela, de vegetação. Ou seja, é como se as paredes eram árvores, né? Foram feitas de vegetação, com 5 pontas, ela vai falar assim, em forma de estrela, do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado. Ou seja, são uma estrela com 5 pontas e cada ponta é como se fosse uma sala de aula diferente, em nível diferente, como eu falando aqui, com 5 instrutores diferentes, cada um fazendo uma coisa. E no centro dessa estrela funcionava um aparelho, um enorme aparelho destinado a demonstrações de imagem, à maneira de cinematógrafo da terrestre, né? O qual é possível levar efeito 5 projeções variadas simultaneamente. É como se fosse vamos dizer assim, essa televisão, ela conseguia projetar, né, 5 imagens diferentes ao mesmo tempo, simultaneamente. É como se fosse um holograma que eu conseguisse, sabe, gente? A gente não consegue ainda nem. Isso é em 1942, já tinha live. Olha que coisa interessante. A minha curiosidade fica assim, gente, como deve estar lá agora? Que tipo de tecnologia eles já devem estar usando? E vamos continuar. E detalhe, essa transmissão, gente, ela ainda levava, né, essa transmissão a outros lugares da colônia. É realmente a internet, é a live, entendeu? Então, ele não precisava estar ali, só ali naquele campo, naquela estrela, né? Ele poderia estar em outros lugares e eles estariam levando, né, essa transmissão. Valendo-me de pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões? Tal como dos grandes recintos terrenos, André Luiz queria saber, né? Tá, beleza. A estrutura era por árvores, né? Por vegetação, por jardins, tudo mais. Mas, e os mobiliários? Tinha mesa, cadeira? Como é que funciona? Como é que era lá? Era igual da terra? Aí Narcisa sorriu e acentuou. A diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Gente, deve ser a coisa mais linda, tá? Olha o que ela botou. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem de Cristo pelo mundo. O que ela quer dizer? Ela usou ali, gente, quando Cristo estava no mundo. Quando Cristo estava no mundo, como é que era? Ele estava onde? Nos Montes das Oliveiras, né? Nas pedras, nas árvores. Ela quis trazer essa parte do estudo para como Jesus fazia naquela época que ele estava na Terra, quando ele passou pelo mundo. Então, ela usou recursos próprios da natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposição características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre, em plena praia, quando as suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação sugeriu um empreendimento do mobiliário natural. Olha que coisa linda. Olha o cuidado, gente, com a natureza, né? O zelo que essa veneranda tinha pela natureza. Porque a conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. É bem natural isso, né? Agora, esse pedaço aqui vocês conseguem imaginar? Os bancos era feito de pedra, né, do material do solo, e coberto, né, com vegetação macia. Olha como deve ser lindo. Isso relembra, gente, pensa em filmes, relembra ambiente da Grécia Antiga, se não era dessa forma, aqueles lindos jardins que eles tinham, né? Era tudo feito de forma natural, né? E como ela está falando aqui, a conservação desses locais exige cuidados permanentes,
mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Ela está falando aqui, porque é tudo feito de forma natural, né? Precisa ser podado, precisa ser cuidado, né? Nada, gente, no universo ele fica lindo, né? Fica bonito se não tiver cuidado, se não tiver zelo. E por ser natural, as coisas naturais precisam muito mais, né? Igual a gente, se a gente tiver um jardim, se for um sítio, não tem que estar ali podando, cuidando, aparando, né? Fazendo a manutenção. Conforme está sentando toda hora, as folhas estão caindo, estão ficando amassadas, aí vai fazendo a troca, né? Aquelas árvores que que o pessoal molda ela, né? Faz aquelas bolinhas bonitinhas, né? Exige um cuidado permanente. Ela tá falando aqui. Mas, né? Compensa pela sua beleza. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado à palestra do governador. Olha aí, ó, a hierarquia, como eu falei. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de nosso... Vamos lá. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos e palanquins de árvores e frondejante vegetação. É um jardim, gente, é um jardim da Grécia Antiga. Olha só que coisa mais linda. Assim, eu acho interessante, conforme a gente lê, a gente estuda, a gente imaginar o que a gente está lendo, o que a gente tá entendendo e começa a produzir na nossa mente esses espaços, sabe? E você consegue perceber a beleza no detalhe, porque o simples, ele também pode ser belo. Sabe? O simples, se ele é feito direitinho, com coração, ele pode ser belo, assim como as coisas são simples, não tem nada de luxo, porque tudo ali é feito da natureza. E pelo que a gente está vendo aqui, é a coisa mais bela que tem. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a reparar, sabe? E o trabalho, a nossa mudança da nossa mente, né? Da forma da gente ver as coisas, ela faz a gente enxergar essas belezas, né? Ela faz a gente contemplar a beleza de Deus, que é a natureza. Pequenos detalhes, a gente está andando na rua e olha uma florzinha, aquela mínima possível, você parar e olhar para aquela flor com a sua mente, seu emocional mudado, né? Com seu coração mudado, com a sua visão mudada, você vê o quanto aquilo é belo, quanto aquilo é precioso, sabe? Então que a gente aprenda, né, gente, a contemplar as maravilhas de Deus. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que vão modificando em espécie, de 30 e 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe o mais formoso pensamento e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Olha que lindo, muito lindo. Ela está falando aqui que ela guarda, né, essa mudança, essas flores mais bonitas, né, essa floração, na época do Natal. Por quê? Né, em homenagem, né, ao Natal de Jesus, e também porque nessa época os companheiros encarnados, né, nós, aqui na Terra, enviamos, né, para as esferas superiores afirmações ardentes de esperança, né, serviço às esferas superiores e homenagem ao Mestre dos Mestres. Nós ajudamos, sim, com a nossa vibração elevada, a mudar a atmosfera não só daqui do plano físico, mas também a atmosfera espiritual. E com a ajuda da gente, ela consegue, né, produzir, né, aquelas flores mais bonitas nessa época. Porque é a época que a gente está homenageando os mestres dos mestres, né? A gente muda totalmente a nossa psicosfera terrestre, né? E vamos lá.
Ali permanece... Ah, não, vamos lá. Passei aqui de uma vez. Esse salão é nota de júbilo para o nosso ministério. Talvez já saiba que o governador aqui vem, quase que semanalmente aos domingos. O governador, como eu falei, é a personalidade lá, o espírito mais elevado intelectualmente e moralmente. É o que mais trabalha, nunca está descansando, é o que é responsável por tudo. E ele, gente, mesmo assim, na época de folga dele, quando ele tem para descansar, o que ele faz? Ele vai lá todo domingo dar aula. Você tem noção, gente? Ele nunca trabalha. O trabalho ele modifica as pessoas, assim como o trabalho está curando o André Luiz. Então, a gente precisa entender que no mundo, né, o trabalho, nós nascemos para ser feito, como eu vou dizer assim, vivemos em constante colaboração, né? No livro, ai gente, tá me fugindo a palavra. No livro dos Espíritos, né, tem a definição de trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Então, não tem motivo para que a gente fale, eu não tenho como trabalhar. Toda ocupação útil é trabalho. Está definido lá no livro Nosso Lar. Tá? Nós fomos criados para sermos úteis. A gente não pode esquecer disso. Continuando lá onde a gente parou. Vamos lá. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. Olha o domingo do governador de Nosso Lar. É puro trabalho. Puro trabalho. E esse trabalho para ele é como se fosse um descanso. É muito prazeroso, gente. Vocês percebem que ele é uma espiritualidade mais elevada de Nosso Lar e em nenhum momento ele deixou de pensar no umbral. Tá falando aqui, ó. Além dele ver todas as partes mais da estrutura, né? Todos os ministérios, ele sempre vai lá nas vizinhanças do umbral, fazer as visitas, ver como que tá, tudo direitinho. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em Nosso Lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Olha o tamanho dessa sala de estudo. Olha isso. Gente, é muito grande. É muito grande. Então, vocês imaginam como se fosse um teatro, né? Que é onde à noitinha, quando ele pode ficar mais tempo, pode demorar, né? O governador ouve música e assiste números de arte, executado por jovens e crianças do nosso educandário. Olha aí, as crianças e jovens estão lá em Nosso Lar também, estudando, aprendendo, né? E a maioria dos visitantes, né, que vão lá, se hospedam em Nosso Lar, costumam vir até aqui no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Imagina, a gente acha que um teatro grande dá o quê? 300 pessoas? Né? Se for enorme, 3.000. Esse, gente, é gigantesco. Cabe 30.000 pessoas. A gente já pode imaginar, né? Assim, a estrutura de que essa ministra tá fazendo, né? Que ela fez lá. Por isso que a gente vai aprender aqui no decorrer do estudo quão elevado, quão respeitada ela é, a ministra veneranda, tá? Eu vou finalizar a metade, né? A gente vai parar por aqui, porque esse capítulo é um capítulo muito grande, vai ficar muito extenso. Mas eu vou continuar pra gente
terminar o capítulo 32 pra gente dar prosseguimento ao nosso estudo, tá? Vou fazer hoje à noite o final do capítulo. Fique com Deus. Tenha um dia abençoado. Até a próxima.